E que alegria, gente! O que foi esse primeiro ciclo do Alfa da nossa igreja? Mais de 100 pessoas sendo evangelizadas semanalmente, recebendo ministração do Evangelho do Senhor, muitos líderes sendo potencializados. Eu queria fazer o seguinte: todo mundo que fez parte de um Alfa aqui, levanta agora para a gente te conhecer. Cadê? Olha só essa galera, gente! Olha que coisa mais linda! Não, peraí, gente, a gente precisa bater uma forte salva de palmas para esse povo. Agora, deixa eu falar um negócio para você. Você vai continuar de pé rapidinho, coisa rápida. E eu peço para o pessoal da integração, o pessoal também que faz parte da nossa igreja, vá até você nesse momento. Não senta sem antes receber uma palavra, um abraço. Vamos fazer isso nesse momento, gente. Isso aí, ó. Vamos embora, galera. Isso aí, vamos levantar aí, aproveita e pega esse povo aí. Gente, que oportunidade. Que maravilha a gente ter vocês. Que maravilha a gente receber vocês. Que coisa boa. Momento de grande alegria para a gente. Não senta antes de receber um abraço. Depois que você receber, você pode sentar. Que coisa linda. Agora eu vou pedir um favor. Não só para quem faz parte, porque tem muita gente da nossa igreja que fez parte do Alfa também. Mas eu quero uma outra coisa diferente. Atenção, pessoal da integração, para abraçar esse povo. Se você está visitando hoje a nossa igreja, pela primeira, ou talvez pela segunda, terceira vez, ou seja, se você é visitante na nossa igreja, fique de pé, onde você estiver, só para a gente conhecer você. Olha quanta gente bonita também, gente. Olha só. Agora segura. Segura. Vamos abraçar esse povo, gente? Vamos abraçar esse povo? Gente, é muito bom ter vocês aqui. Que alegria ter vocês aqui. Nós estamos muito felizes. Muito. Que coisa boa. Que manhã deliciosa na presença de Deus. O pessoal da integração está tendo um problema bom agora para resolver, né? Gente, vocês são muito bem-vindos. Como é gostoso a gente estar em família, para glorificar o nome do Senhor, para agradecer ao Senhor pelo que Ele tem feito. Como é gostoso sermos ministrados pela palavra tão poderosa através da adoração da vida da Ana. Ana e o Divaldo são um casal queridos demais, que eu conheci enquanto eu era magrinho ainda. Estão por aí. Tá aqui a Ana, aqui, ó. Agora não toma tanto, mas vou voltar. No nome de Ana não mudou nada. Queria trazer uma palavra específica, algo extremamente impactante para a vida de qualquer pessoa. Eu queria falar sobre o centro da nossa fé. Não só o centro da nossa fé, como o centro da nossa vida. Eu queria falar sobre a cruz de Cristo. A cruz de Cristo. E tem um texto que o apóstolo Paulo fala que é a coisa mais linda do mundo. Gálatas capítulo 5, versículo 14 fala assim, o apóstolo Paulo falando, a igreja de Gálatas: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Vou repetir: quanto a mim, nada tenho que me gloriar, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Gente, nós vemos cruz em tudo quanto é lugar que a gente vai. O Rio de Janeiro é marcado por um símbolo que vai para o mundo inteiro e promove não só o Rio como o Brasil. É o símbolo do Cristo Redentor de braços abertos, com a cruz, como se tivesse braços abertos abraçando o Rio, sim, mas é símbolo da cruz que ele foi pregada.
Se a gente vai a Brasília, a gente olha de cima a cidade de Brasília. A cidade de Brasília foi construída por Oscar Niemeyer, e ele construiu a cidade de tal forma que a cruz fosse o escopo de sua construção. Nós entramos pelos tribunais da vida e vemos o que quando chegamos? A cruz. Nós usamos a cruz no pescoço. Nós usamos a cruz por diversas vezes no topo das igrejas. E isso serve para nos lembrar de Cristo e do grande preço que Ele pagou por nós. Quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Agora, por que o apóstolo Paulo tinha tanta coisa para se gloriar? Ele se gloriava na cruz de Cristo. Por quê? Talvez ele poderia se gloriar na sua educação. Era uma pessoa extremamente erudita. Paulo com Galho, eles foram doutores e construtores do direito romano. Se a gente estuda a história do direito romano na faculdade, a gente vai escutar falar sobre Paulo, e nós vamos escutar falar sobre Galho. Galho foi a educação, o mestre de Paulo, nos preceitos judaicos. Uau, que erudição o apóstolo Paulo tinha! Não só isso, ele poderia falar assim: eu não me glorio na cruz, mas ele poderia se gloriar na sua educação religiosa. Paulo era tão zeloso por sua educação que ele era da seita mais, da vertente mais fundamentalista, restrita, aplicada na lei do judaísmo, chamado farisaísmo. Paulo era fariseu, inclusive perseguia a igreja, porque ele achava que aquilo era um zelo com a própria lei. Até ter o encontro com Cristo. Eu penso que Paulo teve que mudar muita coisa. Ele poderia se gloriar no fato de falar muitas línguas. Paulo era poliglota. Ele falava o hebraico, ele falava o grego, ele se comunicava com muitas línguas. Ele podia se gloriar nisso tudo. Ele podia se gloriar na sua cidadania romana, porque o cidadão romano, ele tinha passe em tudo quanto é lugar do mundo. Apesar de ser judeu, Paulo tinha dupla cidadania. Ele poderia se gloriar, ou talvez não se gloriar em si, mas ele poderia se gloriar em outras coisas a respeito de Jesus. Podia se gloriar no seu nascimento virginal, pois nasceu de Maria, uma mulher virgem. Poxa, caramba, Cristo, ele nasceu por uma concepção divina, mas assim não foi. Podia se gloriar nos conhecimentos de Jesus, quando eles abriam a boca, quando Jesus abria a boca, até se falava: não é esse Jesus, o filho de José? Como que pode estar saindo tanta sabedoria daí? Mas ele não se gloriou nisso. Podia se gloriar então numa coisa mais extraordinária ainda, na própria ressurreição de Cristo. Ele levantou entre os mortos, ele ressuscitou. Mas Paulo não se gloriava isso. Ele poderia se gloriar na ideia de que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja em glória. Mas nada disso ele se gloriava. Ele se gloriava na cruz de Cristo. Agora vamos tentar entender o porquê disso. Tentar entender o porquê da história. Talvez essa história mais bela, uma história de amor, talvez a mais bela do mundo. Era véspera de Páscoa. Jesus se retira, vai para o jardim chamado de prensa de óleo, Getsêmani. E estava ali, Jesus já sabia o que lhe esperava. Jesus chega no jardim e começa a investir a noite em oração, chama os seus discípulos mais próximos e fala: vamos orar, porque a hora está chegando. Os discípulos não entendiam muito bem sobre isso. Eles não entendiam que era necessário o Cordeiro de Deus ser imolado e entregado para que gerasse vida através da ressurreição, porque somos mortos com Ele, seremos ressurretos com Ele. Isso para os discípulos era de pouca compreensão. João capítulo 17, Jesus chegou para os discípulos e falou assim: eu estou indo embora. E os discípulos falaram: de jeito nenhum, como que você vai embora? Como que você vai nos deixar? Jesus chegou e falou: é necessário que isso aconteça para que eu deixe algo melhor ainda para vocês. Ele falava
falava do Espírito Santo que mora dentro da gente, que acredita e já confessou Jesus como Senhor e Salvador. Percebam, Jesus já tinha um fio da história, os discípulos ainda não. Os discípulos estavam lá, incomodados ficaram, Jesus orava, os discípulos dormiam, e ele orava e chorava sangue. Muitos dos seus discípulos ali já tinham abandonado, a perseguição do Império Romano já era iminente. Algo muito cruel estava prestes a acontecer. Muitos já tinham abandonado, e daqui a pouco, do seu ciclo mais próximo, vem um. Junto com ele, uma miríade de soldados romanos. E assim chegou naquele jardim. Jesus olhou para aquele que ele deu tudo. Sabe aquele amigão que ele chamou para o lado? Talvez isso já tenha acontecido com você, pois com Jesus ele estava participando não apenas de uma morte física, mas de uma morte social. Porque o seu amigão, aquele que ele acreditou as suas confissões, que deu o ombro para chorar, aquele estava liderando um motim, uma conspiração. O nome dele você conhece, Judas. Judas o trai com um beijo, e o seu amigão o negou. A partir dali ele foi preso, foi levado para o poder religioso, do poder religioso foi levado para o poder político romano, depois volta para o poder religioso, até que eles aferem, vai ser crucificado, porque afinal de contas a gente sabe muito bem, que a Páscoa era de praxe, entendido que se libertava um grande ladrão e crucificava o outro, como sinal de misericórdia, e como sinal de que a justiça teria que ser feito. Ficou entre Jesus e um ladrão chamado Barrabás, e o povo, suscitado pela autoridade religiosa, que tinha medo da pressão romana, Anás e Caifás, genro e sogro, estavam lá e falaram assim: olha, se a gente não passar o cerol nesse cara, o que vai acontecer é que Roma vai vir aqui e vai acabar com todo mundo, porque ele diz que ele é o rei dos judeus. Como assim? O Império Romano vai acabar com a gente. É necessário que um morra para que todos não morram. Foi palavra deles. E aqueles que o receberam em Israel, vindo montado num jumentinho, o receberam. Momentos depois, o receberam antes e falavam: Hosana, bem-aventurado, bendito é o que vem no nome do Senhor. Momentos depois, já o negavam e diziam: nós queremos Barrabás. Você não falou que ia construir o templo em 7 dias o derrubaria. Você é um herege, você vai fazer parte, você é um confronto, uma afronta, um perigo para a nossa sociedade. Pois os que o amavam agora os decretavam como morto. Jesus foi julgado, obviamente condenado não pelos seus atos, mas foi uma trama política, social, foi uma relação de toma lá da cá. Afinal de contas, quem pagou o pato? Jesus. E o que aconteceu ali, que foi entregado para os soldados, e ali começou o sofrimento. Chicoteavam, o machucavam, depois construíram, porque ele foi condenado por uma questão, mas mais especificamente, ele era o rei dos judeus, e assim ele se dizia, e fizeram uma coroa, e essa coroa com espinhos pontiagudos, e cravaram na sua cabeça. Junto com isso ele foi espancado, e depois que cravaram a coroa na sua cabeça, bateram mais. E os açoites não eram apenas de acordo com os arqueólogos, não eram apenas com cordas. Não, na ponta tinha o osso ou ferro. Que a gente viu isso na Paixão de Cristo, no filme, não viu? Que à medida que se dava, quando voltava, que cravava nas costas, cravava na pele, arrancava pedaço. Depois o que aconteceu é que existiu literalmente uma mutilação. Ele estava desfigurado, acabado. Pensa que acabou aí? De jeito nenhum. Ele começou a sua peregrinação em relação à cruz, e em direção à cruz. E quando ele começou a andar, ele já estava acabado fisicamente.
E acabado fisicamente, ele não conseguiu levar até o final, até que Simão, sirineu de Cirene, Simão viu ele naquela situação e o ajudou a carregar a cruz. E quando chegou no Gólgota, mais conhecido como Caveira, chegou, eles pegaram as mãos e pregaram uma de um lado, outra da outra, pegaram os dois pés, colocaram juntos e transpassaram com um prego até a madeira no final, e ali ele foi crucificado. Você pensa que morreu assim? De jeito nenhum. Levantaram-no, e quando o levantaram, o sofrimento, a dor, a gravidade acabou de fazer o resto. Sangrava, morrendo, e à sua frente ali estavam não só os algozes, mas a sua mãe estava ali. Você imagina para uma mãe ver um filho não poder fazer nada? Jesus Cristo proferiu 7 palavras na cruz, uma delas foi de cuidado da sua mãe. Ainda no momento de maior dor, pensava no que seria e como organizar as coisas. Isso nos motiva a saber que no mundo nós vamos ter aflição, mas é na aflição que a gente pode crescer. É na aflição que a gente pode direcionar as pessoas. É na aflição que a gente pode ir em direção ao que Deus tem para a gente. Pois Cristo estava indo numa direção que não parecia uma perdição, mas era através dessa aflição que Deus o glorificou soberanamente, lhe fazendo como nome acima de todo nome, lhe dando salvação, nós dando salvação. Percebam? E esse caminho tenebroso, perigoso, as pessoas no momento da cruz, quando ele estava lá, as pessoas blasfemavam e falavam: ele não salvou os outros, não libertou o outro, por que não pode salvar a si mesmo? De um lado um ladrão foi crucificado, do outro ladrão. Jesus estava no centro. Um dos ladrões disse algo, ao invés de se compadecer e entender, porque um entendeu, o outro não entendeu não, e ele disse assim: você não é filho de Deus? Então desce daí. Mas eu tenho que falar um negócio para você: ele não desceu, e graças a Deus ele ficou lá, porque se ele descesse daquela cruz, ninguém poderia ser salvo, ninguém poderia ter seus pecados perdoados. Sabe por que ele não desceu? Por causa de você. Ele está levando sobre si as nossas dores, morrendo pela gente. Isaías 53, versículo 4 e 5 diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele tomou sobre si as nossas dores, levou sobre si, e nós os reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Não existe morte que se compare à morte de cruz. Gente, é a pior de todas as mortes. A pessoa não morre ali naquele momento, ela fica agonizando por muito tempo. Muito tempo. Mas Jesus, gente, não apenas morreu fisicamente, ele também morreu espiritualmente. Deixa eu explicar por que disso. Ele nunca cometeu pecado sequer, assim diz a palavra do Senhor. E ele se tornou pecado em meu e em seu lugar. E seu sofrimento mais profundo acontece quando o próprio Deus desampara o Filho. E ele exclama, uma dessas 7 coisas que ele falou na cruz, ele exclama: Deus meu, por que me desamparaste? Olha o que diz Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. Ou seja, nós morremos porque nós pecamos. Deus nos criou para ser eterno, mas o pecado fez separação. Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Gente, o que aconteceu? Só o mais santo de todos veio, e ele não poderia morrer, mas ele tomou sobre si as nossas dores, ele tomou sobre si os nossos pecados, ele sofreu o desamparo do próprio Pai, porque ele por mim e por você se fez maldição, para que pudéssemos ter vida nele. Na cruz, Cristo sofreu o desamparo do próprio Deus, porque ele tomou sobre si os nossos pecados, porque morreu espiritualmente,
morreu também, como consequência, fisicamente. Você pode perguntar, mas vem cá, há esperança para mim? Eu que não consigo me libertar do vício de álcool. Eu que sempre penso que vou parar numa primeira garrafa, mas daqui a pouco, quando eu vejo, eu estou destruindo não só a minha vida, mas a vida da minha família, a vida dos meus amigos. Há esperança para mim. Há esperança para mim que já me entranhei nas drogas e não consigo mais viver sem aquele pó maldito. Não consigo mais viver sem aquele cigarro maldito, ou sem injetar. Há esperança para mim? Essa é a pergunta. Você deve estar perguntando, mas há esperança para mim que tem uma família em casa e um monte de mulher na rua, e um monte de homem na rua? Há esperança para mim que de uma certa forma já fiz um monte de besteira? Deixa eu falar um negócio para você. Tem esperança para você. Há esperança junto à cruz de Cristo. Meus pais sempre fizeram viagem missionária, e eles me contam uma história que eu já contei uma vez aqui para vocês, mas eu acho tão bonita. Eles estavam fazendo uma viagem missionária para o norte do Brasil, se eu não me engano, e era naquela época em que não tinha estrada de transamazônica. Eles abriam um espaço, a foice, para ir com carro, e eles chegaram numa cidadezinha, e nessa cidadezinha eles foram para o centro, para a praça, para fazer um evangelismo lá e chamar as pessoas para estar no teatro da cidade de noite. E eles fizeram esse evangelismo lá e não tinha ninguém na praça. Eles viram uma pessoa bem longe. E quando eles estavam cantando, eles falavam assim para que o som pudesse ir e de repente alcançar alguém. Nós vamos estar hoje à noite aqui, a gente quer falar do amor de Cristo para vocês. Vamos estar no teatro da cidade, Quando acabou ali, o senhor que estava escutando de longe veio e falou assim para eles: é verdade que vocês vieram do Rio de Janeiro para falar de Jesus para a gente? Eu não sei quem estava lá, quem atendeu, o pessoal do grupo missionário falou assim: é verdade, e o senhor tem que estar lá com a gente. Hoje à noite o senhor vai estar? Vou estar. Pois bem, chegaram de noite e separaram um lugarzinho para ele. O nome dele era Daniel, e as pessoas conheciam ele na cidade como Nego Daniel. Eles estavam fazendo o trabalho lá, estavam lá adorando. Daqui a pouco entra o Nego Daniel, tinha um espaçozinho, e disse que ele ficava, a todo momento que as pessoas estavam pregando o evangelho, ele ficava mexendo nas mãos e olhava para as mãos, e mexia nas mãos e olhava para as mãos. Será? E tal, e na hora do apelo, Nego Daniel falou assim: eu quero Jesus para a minha vida. E foi aquela alegria, todo mundo veio à frente. No final foram conversar com ele. E daí, quando foi conversar com ele, quem conversou com ele foi até o pastor Rogério, que é pastor da Igreja Batista Freguesia. E foi conversar com ele: você entendeu o que você pode fazer? Você entendeu o que aconteceu? Você acabou de dizer sim para Jesus. Daí o Nego Daniel olhava para as mãos e olhava para o cara falando e olhava para as mãos. Daí ele perguntou uma coisa: vem cá, será que esse Deus pode salvar um homem como eu? E aí depois o pessoal contou que ele era o matador da cidade. Os fazendeiros contratavam ele para matar pequenos fazendeiros para se apossarem da terra. Ele era muito temido na cidade, um matadorzão, um cara dificílimo. E por isso olhava para as mãos. Ele falou assim, para o pastor Rogério, ele falou assim: você está vendo essas mãos? As minhas mãos estão cheias de sangue. Será que Deus pode salvar alguém como eu? E aí o pastor Rogério falou assim: rapaz, deixa eu te falar sobre sangue. E começou a contar a história da cruz. E começou a contar sobre o sacrifício e a troca. Porque ele levou sobre si as nossas dores, não importa o que fizemos. O sangue de Jesus é poderoso para nos cuidar e curar de todo pecado. E o Nego Daniel olhou aquilo, o olhar começou a mudar. O clima começou a ficar mais leve. Minha mãe e meu pai me contaram que quando eles iam embora de Kombi, o Nego Daniel ia do lado com o cavalo, e foi até o final, com o cavalo assim da estrada um tempão, e no final ele deixou eles, ele deu tchau e foi embora. Quando criança, eu e meu irmão e meu pai e minha mãe, nós moramos em Lavras, em Minas Gerais. Quando nos mudamos para lá,
Chegamos na igreja. Primeira vez que a gente foi visitar, quem estava lá? O nego Daniel. Mas não estava em qualquer lugar não. Ele estava cuidando das crianças e falando de Jesus para aquelas crianças. Que Deus é esse que transforma um assassino em alguém redimido pelo sangue de Jesus? Sim, há esperança para você. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Não há enfermidade, iniquidade que Deus não possa transformar de tristeza em alegria. Quanto a mim, disse o apóstolo Paulo, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Agora a pergunta que eu te faço: por que o Paulo olhou para a cruz e disse, eu me glorio apenas na cruz? Por quê? A primeira coisa que eu quero destacar é que a cruz mostra a profundeza dos nossos pecados. Gente, o pecado é abominação diante de Deus, o que diz Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Olha o que está sendo dito aqui. Se você quer saber o quanto Deus odeia os nossos pecados, olha para a cruz. Sabe por quê? Porque Cristo estava morrendo nela pelos nossos pecados. Gente, pecado tem um sentido: pecado é errar o alvo, e nós, por si só, não conseguimos acertar o alvo. Romanos 3, 23 diz o seguinte: porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Gente, sozinho nós não podemos acertar o alvo. Então Cristo, o único que não pecou, veio ao mundo e pagou o preço por nós. Romanos 5,8 diz o seguinte: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Era mais ou menos assim: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estavam no céu, e daqui a pouco um comenta com o outro, ou alguém comenta: você viu o que aconteceu com a humanidade? Diga, vocês não viram? O que aconteceu? A humanidade pisou na bola, errou contra você, pecaram, erraram totalmente. Aí todos gritaram no céu: justiça, justiça, a humanidade precisa morrer. Sabe por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Justiça, alguma coisa tem que ser feito. A Trindade olhou uma para a outra. Jesus estava sentado, gente, isso é uma alegoria, tá, gente? Jesus estava sentado e assim levantou e falou assim: pai, chá comigo, eu vou lá, vou resolver esse negócio. Mas como assim? Mas como assim? Deixa eu te explicar. Se existiu um ferimento de eternidade, se existiu uma dívida de eternidade, como que seres que não são eternos podem pagar? Jesus, que é todo amor, e Deus para a eternidade falou assim: eu pago, eu vou lá. Se é algo eterno que gera consequências eternas, eu sou todo amor, e mais do que todo amor, eu posso pagar com o que eu tenho, eu pago com a minha vida. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas ele não tinha pecado. Só quem peca pode morrer. Aí a gente lembra Romanos 6, 23. Jesus Cristo se fez pecado, recebeu sobre si as nossas dívidas. O Pai o abandonou, e a partir daquele momento, a dívida que era minha e sua, ele falou: deixa comigo, eu vou à frente. Uma das 7 palavras, mas mais especificamente a última palavra de Jesus, foi uma palavra antes, estava agonizando na cruz, e antes de morrer foi o primeiro a morrer. Ele disse uma palavra que ecoou não só apenas para que eles estavam ali, mas para a eternidade. Ele disse: está consumado. Mas esse está consumado no grego a gente conhece é tetelestai.
tetelestai era uma linguagem jurídica que tinha duas possibilidades de serem usadas. A primeira é após um pagamento de uma dívida. Diante do juiz pagava o que tinha a ser feito, estava ali o credor e o devedor, e assim eles acertavam, e o juiz dava assim o seu aval dizendo tetelestai, ou seja, está pago. E a segunda possibilidade é após o pagamento de uma pena. Um ladrão, alguém que tinha cometido um delito, cumpria a sua pena, e no último dia da sua pena, o que acontecia é que se colocava uma esfinge, uma placa, dizendo assim, tetelestai, está consumado. Aí agora a gente vai para a cruz e olha Jesus Cristo lá, e lá ele está literalmente pagando uma dívida que não era dele, mas pela graça nós somos salvos. A gente vai ver isso daqui a pouco. Estava lá pagando aquela dívida, e o seu corpo falecendo, o seu corpo sangrando, e ele fala para a sociedade escutar, e para a humanidade, e para o reino espiritual, dizendo, vocês querem justiça? Pois bem, eu justifico o homem, não pelo que ele pode fazer, mas por quem eu sou. Por quem eu sou todo amor, e eu posso pagar preço, e eu falo, está consumado, a dívida foi paga, eu paguei, assim diz o Senhor. Pois Jesus aqui não só apenas afere a sentença como juiz, mas ele próprio é o réu, é o juiz, dizendo assim, olha, você tem que pagar. A justiça para um erro é a morte, e o próprio Cristo fala, então eu pago, porque a minha graça é muito maior do que a dívida. Está consumado. E Jesus te fala hoje, eu paguei sua sentença, está consumado, eu refiz o caminho da humanidade com o Pai, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não procure por justiça, não procure por retribuição, porque o que merecíamos era condenação. Procure pela graça, pela misericórdia, pois Cristo levou sobre si os nossos pecados, e pela sua graça fomos e somos sarados. E como eu posso quebrar essa escravidão? Como eu posso quebrar essa condenação? Hoje o Senhor te fala, vem à cruz, Ele o fará livre, quebrará as correntes, o libertará. Vem à cruz, vem à cruz. Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo se gloria na cruz de Cristo, porque na cruz ele viu o amor de Deus manifesto, as últimas consequências. Deus está te dizendo hoje, meu querido e minha querida, eu te amo. Deus está te dizendo hoje, eu te amo, não importa o que você fez. Deus está te dizendo hoje, não há nada que você possa fazer mais ou menos para eu te amar. Eu te amo e ponto final. Deus está falando, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Quando você olha para a cruz, entenda o fato de que Deus te ama e ponto final. Não existe uma relação de créditos e débitos com Deus. Um pai ama o seu filho, independente de quem ele é, de quem ele fez na história. Afinal de contas, ele sempre te abre um caminho para voltar para casa. E em terceiro lugar, Paulo gloriava-se na cruz, porque era o único caminho para a salvação. Obras não salvam. Não há relação de barganha com Deus que funcione, ou com qualquer tipo de relacionamento. Eu faço algo para receber algo de Deus. Méritos, eu consigo ir porque eu sou uma boa pessoa. Nada disso. Nós já nascemos sob a esfinge do erro. A Bíblia fala, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, nós estamos no negativo. Não é pelo que a gente pode fazer, obras, méritos, pagar promessa, nada é o caminho para a salvação. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz, porque pela graça sois salvos,
por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A cruz condena qualquer outro meio de salvação. Muitos dizem que há muitos caminhos que nos levam a Deus, mas a Bíblia nos diz e te diz hoje: há caminhos para o homem que parecem ser certos, mas o fim deles é a perdição. Tem coisa que parece que é muito bacana, mas não se engane, a porta não é larga, como diz o texto bíblico, é estreito, existe um caminho, não se engane. E Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. O caminho é Cristo, o caminho é Cristo, venha hoje à cruz de Cristo. Em quarto lugar, Paulo se gloria na cruz de Cristo, porque ele dava uma nova vida, não só para o futuro, mas para agora. Há aqueles hoje que sofrem de solidão e não sabem mais o que buscar, buscam em relacionamentos, buscam em família, buscam em amigos, mas nada preenche o vazio que está aqui dentro. Como o salmista diz, existe um vazio que só o próprio Senhor pode experimentar. Há muitos que estão aqui hoje, que sofrem de depressão e fazem das suas relações um amuleto para tentar seguir adiante, uma muleta para tentar ter vida. Saiba de uma coisa, Jesus não te fez para ter muletas, Jesus te fez para andar com Ele, aquele único que pode preencher as suas carências. Há aqueles que sofrem de um vazio e não conseguem entender. Também há muitos que acham que a vida não vale a pena de viver. Ei, o Senhor te fala hoje: venha para Cristo, porque junto à cruz há poder para transformar a sua vida, não apenas amanhã, mas agora. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Ele tira a sua solidão, Ele dá alegria, porque na presença dEle há abundância de alegria. Ele te dá vida e abundância. Ei, deixa Jesus entrar na sua vida, rapaz. Já tentou de tudo. Agora não estou falando de religião aqui não, esquece esse negócio de igreja. Eu estou falando de Jesus. Estou falando de chamar Ele para o teu lado. Fala assim: cara, é contigo. O problema não é meu. Aí ó, tu viu o que foi falado lá hoje? Tu viu o que o pastor pregou? O que a Bíblia fala? Deus, é contigo. Eu preciso disso aí. Por uma vez, desarma. Por uma vez. E por último, em quinto lugar, o apóstolo Paulo se gloria na cruz de Cristo, porque lhe garantia a vida eterna em Cristo. 1 Coríntios capítulo 15 diz o seguinte: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de vencer? Onde está, ó inferno, a sua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu, mas não ficou lá. Ele se levantou da sepultura. Ele está vivo hoje. Ele está vivo hoje. Ele vive aqui agora. Aleluia. Aleluia. E se morremos para esse mundo com Ele, seremos ressurretos por Ele. E Ele vai voltar para nos buscar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, não experimente morte eterna, mas tenha nele a vida eterna. Há uma vida futura, há a certeza da eternidade, há a certeza do céu com Ele. Pedi para alguém me dar uma nota alta. Daí o Elker, que é o cara mais rico dessa igreja, me deu uma nota de R$100. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Quantos gostariam de ter essa nota aqui? Perdeu, Elker. Agora eu vou fazer o seguinte.
Quantos gostariam de ter essa nota aqui? Ainda? Mas está amassada, gente. Tem certeza? Espera aí. Não briga comigo não, Elke. Alguém quer essa nota aqui? Ah, gente. Assim é a nossa vida. O valor não está no que a história fez da gente. O valor não está no que a gente próprio fez da gente. O valor está do preço que Ele pagou. O valor está em quem somos nele, independente da nossa história. Vocês entendem isso? Vocês entendem? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20 diz: vocês foram comprados por um alto preço. Por um alto preço. E a pergunta que eu te faço é: desde quando nós temos valor? Pasmem. Apocalipse 13, versículo 8 diz: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida. E quem são os que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Quer dizer, quem é o Cordeiro? Escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Desde quando você tem valor? Cristo se deu por mim e por você antes de existirmos. Não importam os amassos que a vida te fez, não importa os arranhões que a vida te fez, Ele pagou um alto preço. Ele pagou um alto preço por mim e por você. O seu valor não está na sua história, o seu valor não está no que você fez, o seu valor não está no que você pode fazer. Uma nota amassada tem o mesmo valor, e o Senhor te fala: o valor sou eu que te dou, porque paguei alto preço por você. Aleluia! Não importa o que a vida fez contigo, seu valor não está nos amassos que você recebeu. Cristo já te deu valor e pagou um preço desde a fundação do mundo. Ah, como eu amo a mensagem da cruz. Pode falar de tudo, mas não existe amor igual. Um Deus que tudo se entregou para que tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Você quer uma vida nova com Cristo hoje, essa manhã? Independente de quem você é, do que foi a sua história, do que você até diz que é, sabe? Tem gente que fala que é, mas é uma fuga, porque na verdade dentro tá enfrangado. Você quer uma nova vida com Cristo hoje? Eu te convido nesse momento a fazer algo simples. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e repita para ninguém escutar. Diga assim: Senhor Jesus, tenho andado de um jeito que não é legal. Sou falho, sou pecador, mas hoje eu quero me colocar à sua disposição, Deus. Faz o que o Senhor quiser de mim. Entra no meu coração, cuida de mim, me salva, me transforma, muda a minha história. Essa é a minha oração, no nome de Jesus, amém. Você continua de olho fechado, de cabeça baixa. Se você fez essa oração comigo, dá um sinal com a sua mão, levanta a sua mão onde você estiver. Deus te abençoe, 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 estou vendo você. Deus te abençoe, estou vendo você. Deus te abençoe, eu estou vendo você. Deus te abençoe, estou vendo você aqui na frente também. Mais alguém fez isso? Mais alguém? Deus te abençoe, querido, eu estou vendo você. Deus te abençoe, eu estou vendo você lá atrás. Lá atrás, lá atrás. Quem fez essa oração comigo lá atrás, levanta a sua mão onde você estiver. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém lá atrás.
Aleluia. Ó, deixa eu falar um negócio para você. Você que está com essa nota aqui, ó, amassado. Um dia se sentia com valor porque estava em Cristo, mas como filho pródigo foi embora. Mas Deus te chama hoje para voltar. Se esse é o seu caso, levanta a sua mão onde você estiver, voltando hoje para os caminhos do Senhor. Deus te abençoe, eu estou vendo você. Mais alguém? Deus te abençoe, eu estou vendo você. Mais alguém? Deus te abençoe, eu estou vendo você. Mais alguém aqui hoje? Deus abençoe, eu estou vendo você lá atrás, eu estou vendo você. Deus te abençoe. Mais alguém? Mais alguém? Oh, aleluia. Gente, não perca essa oportunidade. O Espírito está aqui movimentando corações. É a mensagem da cruz. É a mensagem da cruz. Isso aí não existe. É amor sem igual. Mas alguém hoje quer começar uma vida nova com Cristo? Levante a sua mão onde você estiver. Onde você está. Deus te abençoe, eu vejo você. É a última vez que eu estou perguntando. Aleluia. Deus te abençoe, meu amigo, eu estou vendo você aqui. Oh, Senhor. Eu vou pedir uma última coisa. Todo mundo de cabeça baixa ainda, de olhos fechados. Você que levantou a sua mão, fique de pé no seu lugar. Ninguém vai olhar para você. Você que levantou a sua mão, fique de pé no seu lugar. É muita gente que vai levantar, você não está sozinho. Fique de pé porque alguém quer orar com você. Fique de pé. Ou levante a sua mão se você está com vergonha. Levante a sua mão só para alguém chegar a você. É só isso. Levante a sua mão. Isso. 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 Não fique com vergonha nesse momento. Levante, nós precisamos orar nesse momento. Aleluia. Isso. Andressa. Tem uma senhora aqui, ó. Ok. Ore com ela. Onde estão aqueles que levantaram suas mãos e ainda não tem alguém orando com você do lado? Tem uma pessoa ali, ó. Ó. Ali. Isso. Eu não queria que você saísse daqui sem uma oração. É só isso. Esse é o objetivo, gente. Alguém que levantou a mão e não tem ninguém orando por você aí, levanta a sua mão, só para ver você. Aleluia. Ali tem uma senhora. Ali tem duas pessoas. Mais uma moça ali. Mais uma mulher ali, ó. Isso. Por favor. Por favor. Mais alguém aqui levantou sua mão e não recebe uma oração nesse momento? Aqui, ó. Tem uma moça aqui, ó. Aqui, Jaque, por favor. Por favor. Não fique com vergonha, não. Cadê você que levantou sua mão e não tem alguém orando por você? Aleluia. Você que voltou para a casa do Senhor, você precisa também de uma oração nesse momento. Oh, Senhor. Vamos cantar isso. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Queria que agora você que está sentado ficasse de pé nesse momento, estendesse a sua mão para alguém que levantou a sua mão, e nesse momento nós vamos profetizar bênção em nova vida para esse povo. Senhor Jesus, que manhã incrível na sua presença. Nós te agradecemos pela mensagem da cruz. Obrigado por tanto amor vertido por nós. Ó Senhor Jesus, eu venho te pedir, Senhor, no nome de Jesus, para esse povo aqui que se dedica a Ti hoje pela manhã, Senhor, que no nome de Jesus o Teu Espírito possa entrar, o Teu Espírito possa fazer morada, o Teu Espírito possa mexer com as estruturas, mudar vontades para se parecerem contigo, mudar história. E nós te pedimos que como igreja nos ajude a consolidar, Deus, esse povo nos Teus caminhos. Ó Senhor, no nome de Jesus,
Nós te pedimos, nos ajuda, Senhor, a gerar raiz para esse povo, e que toda carência, que toda opressão diabólica, que tudo que não vem de ti possa ser repreendido no nome de Jesus. Venha com o seu poder, venha com o seu mover, e faça tudo novo para cada um que se comprometeu contigo essa manhã. Nós te amamos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus. Amém. Vamos cantar. Consumado está. O E o véu rasgou e o caminho abriu. Tudo consumado está. E o véu rasgou e o caminho abriu. Tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado. E eu prostro-me diante da cruz, eu prostro-me diante da cruz. Vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu. Sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Eu prostro-me nessa manhã. Prostro-me diante da cruz. Vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu. Sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. O véu rasgou e o caminho abriu. Tudo consumado está. A morte venceste, E o véu tu rompeste. A tumba vazia agora está. E o céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. aleluia. Vamos cantar assim, ó. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha
nos abençoe e nos guarde, e que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Que Deus abençoe vocês, gente. Semana que vem, 9 e 11. Giovanni e Cia não vão embora. Vamos orar pela vida da Ana. Vamos orar. Estenda sua mão para cá. Vamos orar. Deus, muito obrigado pela vida da sua serva. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem levado ela por esse país afora, Senhor. E, Senhor, e por esse mundo. Que o Senhor, no nome de Jesus, possa ser boca através da boca dela. Possa ser libertação através de suas mãos. Abençoe, Senhor, Divaldo. Te agradeço pela vida do teu servo, esposo da sua serva. Senhor, abençoe essa família. Que essa família possa cada vez mais, Senhor, estar se aprofundando no que o Senhor tem. Muito obrigado pela vida do Daniel também, Senhor. Te agradeço pela vida do teu servo que está aqui servindo com seus talentos. Senhor, nós te amamos e te agradecemos porque a gente pode celebrar essa festa. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus, amém. Obrigado, Ana, que Deus te abençoe. A gente vai sair então cantando, tá com você? Que